Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje sábado, hoje dia 11 de maio de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma porção da poderosíssima e infalível Palavra de Deus. Uma verdade que liberta, como o próprio Cristo Nazareno, em João 8,32, disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Só viemos entender isto quando tivemos a mente aberta. Hoje nós sabemos o que é viver essa liberdade no Espírito. Pensávamos que sabíamos quando estávamos presos a um sistema religioso cruel, perverso e mau, que aprisiona, que nos tornou escravos de uma religião. E críamos que era por meio da religião que alcançávamos salvação, que tínhamos comunhão com Deus e que iríamos ser salvos, porque críamos que éramos carne e sangue com um espírito, e que esta carne precisava ser restaurada, consagrada, santificada, porque ouvimos durante anos e anos e anos esse ensino, essa doutrina criada pelos homens dentro dessas sinagogas. Hoje nós nos maravilhamos com o entendimento que temos, com esta revelação que chegou até nós. O tema é: a religião, principalmente a evangélica, ignora a mensagem do Cristo ressuscitado revelada a Paulo. Ele, escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, eu vos descrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Depois vocês continuem até o 13. Amados, não existem mais um outro evangelho. Paulo, ele disse que um fora confiado a Pedro e os demais apóstolos, evangelho este da circuncisão para ser pregado ao mundo de Israel, e um outro evangelho confiado a ele. E então Paulo, nos seus dias, como eu tenho pregado e tenho sempre dito, naquele aion, muitos ainda permaneciam debaixo do evangelho da circuncisão, quando o Cristo Nazareno já havia cumprido toda a lei. Mas eles permaneciam
Assim como hoje, nos nossos dias, esse evangelho trouxeram para depois da cruz. E a religião, ela vive este evangelho. É o evangelho que eles pregam, é o evangelho que eles ensinam, o evangelho que fora dado aos 12 apóstolos, para que fosse ao mundo de Israel e anunciasse. E então, adentro desse evangelho, ritos, liturgias, cerimoniais, preceitos e rudimentos. Estes que são fardos pesados sobre os ombros dos filhos de Deus que lá ainda estão. Eles ainda precisam de um templo, de ter um homem sobre as suas vidas com uma suposta autoridade, dada por Deus segundo os seus ensinos, segundo aquilo que eles dizem. Hoje é um povo só. Portanto, não podemos crer nesse evangelho pregado e ensinado pela religião, a não ser esse, o evangelho que não tem restrição nenhuma, a conceito de judeu e gentil, porque tudo isto terminou na cruz. Esse evangelho anunciado por Paulo o apóstolo é pregado a todos indistintamente, não para que sejam salvos, porque a salvação não é esta salvação ensinada pela religião, mas na mente, para viver uma liberdade plena no Espírito Santo de Deus e entender que, como filhos de Deus, devem ser tão somente guiados e dirigidos por Ele. Esta é a diferença. Não nos submetemos a julgos, a fardos, a preceitos dos homens, a rudimentos algum. Somos livres, totalmente livres, para nos submeter tão somente a Deus, único soberano que reina sobre todos e todos e é Senhor de tudo. Este evangelho revelado a Paulo é eterno. O do Nazareno, que tinha 12 apóstolos, por que ele não usou um dos 12 apóstolos, ou um outro apóstolo que não fosse Paulo, para anunciar os gentios? Ou quem sabe separar um deles para esta missão? Entretanto, o que o ressuscitado fez? Separou Paulo para que pudesse receber a revelação desse evangelho da graça, esse evangelho eterno. Por que ele fez isso? Porque são mistérios distintos. Na religião, as pessoas não atentam para isso. Lá eles chegam a afirmar que a mensagem de Paulo é a mesma. E se é, por que separar e escolher Paulo, se era a mesma mensagem? Por que o Cristo Nazareno não estendeu o evangelho da circuncisão até aos gentios? Porque quando ele recomenda que fosse ao mundo de Israel, ele diz: não entreis nos caminhos dos gentios. Eles não têm nada a ver conosco. Então por que, se é o mesmo evangelho, como eles dizem, o mesmo revelado a Paulo, por que então ele não estendeu também aos gentios? Os 12, como eu já disse, foram enviados à casa de Israel, e Paulo para os gentios. Paulo recebe a incumbência de dar testemunho desse evangelho que ele recebera por meio de uma revelação. E ele então passa a defender esse evangelho da mesma forma que na sua época os judeus queriam que os gentios participassem da circuncisão. Veja o caso de Pedro. Sendo judeus, queria fazer com que os gentios também praticassem o judaísmo, como uma demonstração de obediência à lei. Lei esta que eles mesmos não obedeciam.
Aqueles judeus de sua época não abriam mão do cumprimento da lei. Eles eram arraigados à lei. Eles eram presos à lei. Mesmo não cumprindo, eles as defendiam. Assim como nos dias de hoje, nós vemos estes acontecimentos também dentro dessas sinagogas. Eles defendendo esses preceitos, esses rudimentos que lhes foram impostos e que eles tentam impor sobre os ombros dos filhos de Deus que lá estão. Então Paulo, ele vem com toda a disposição e coragem defender o evangelho da verdade da graça de Deus. Então Paulo, dessa forma, estava isentando os gentios das pretensões dos legalistas da sua época. É o que hoje nós estamos tentando fazer, através desta revelação, fazer com que os nossos irmãos que lá estão abram mão desses ensinamentos, de todos esses rudimentos, de todos esses preceitos, e passam tão somente crer nesta revelação que o ressuscitado ele trouxe e revelou a Paulo. Por isso que o tema diz: eles ignoram a mensagem do Cristo ressuscitado. Paulo, nos seus dias, queria que os judeus entendessem a graça salvadora de Deus. Ele queria. Porque a graça não tem códigos, a graça não tem leis, não tem rituais, não tem costumes, não tem cerimoniais. A graça não tem um grupo de pessoas religiosas. Nós não temos templos, nós não temos líderes chamados de pastores, apóstolos, seja lá a nomenclatura que for. Não seguimos a homens, não nos submetemos a eles. Nós nos submetemos tão somente ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos dirige. Nós hoje entendemos que, como espirituais que somos, devemos cada vez mais avançar, crescer tão somente no conhecimento de Deus, amando cada vez mais o próximo, estendendo esse amor a cada um dos nossos irmãos, independente dos seus credos, da sua etnia, da sua posição social, da sua posição financeira, porque todos somos irmãos. Esta é a mais pura verdade. Assim como os fariseus não aceitaram isso calmamente, eles rejeitaram o ensino de Paulo e induziram nos seus dias os crentes da Galácia a seguirem os preceitos de Moisés. E Paulo presenciava isso. Paulo via que nos seus dias essas coisas estavam acontecendo. Por isso que ele disse que os irmãos da Galácia eram inconstantes, porque estavam sendo influenciados pelos fariseus da época. Hoje também, preceitos dos homens. Paulo diz que foi por causa dos falsos irmãos que tinham intrometidos secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeitão, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Paulo chamam naqueles dias de falsos irmãos, que Paulo se referia, eram os judaizantes, que eles chamavam de falsos irmãos. E a gente pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidarde conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvo. É isso que eles faziam naquela época, naqueles dias. Mas Paulo estava presente.
Paulo estava com uma autoridade dada pelo próprio Deus a ele. E ele ia de encontro a todas essas coisas com essa autoridade, revestido tão somente do poder de Deus. Não ia com palavras persuasivas, não ia com palavras humanas, com sabedoria, até mesmo porque ele podia ir, porque era um homem letrado, era um homem cheio de conhecimento. Ninguém conhecia a lei de Moisés mais do que Paulo, mas não, agora ele, ao receber esta revelação, ele teve um outro entendimento, e agora então ele abandona de uma vez por toda a lei com seus códigos, com as suas normas, e diz que agora é a graça de Deus, agora é o evangelho para sempre, o evangelho eterno. Então, judeus que tinham que aceitar o batismo cristão, mas permaneciam legalistas militantes, impondo as leis mosaicas, queriam fazer isso, sabe com quem? Com Barnabé, que era judeus, segundo Atos capítulo 4, versículo 36. A circuncisão não seria problema, porém Tito, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provação introduzir um incircunciso entre os judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Eles queriam. Então vemos a compreensão e a tolerância de Paulo para com os fracos na fé. Por isso que Paulo disse: fiz-me de fraco para ganhar os fracos, e os fortes para ganhar os fortes. Quantas das vezes tive que me fazer de sábios para ganhar os sábios? Porque Paulo estava interessado nas vidas, nas pessoas, que o entendimento chegassem até a mente de cada um deles. Essa era a intenção de Paulo, ao ponto de circuncidar quem? Timóteo, conforme está escrito em Atos capítulo 16, versículo 3. Mas nessa reunião lá em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Por duas razões Paulo fez isso. Tito era grego, portanto era gentios, e porque estavam em risco a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo, da própria graça de Deus. Então os judeus nos seus dias estavam usando a circuncisão como meio de salvação, como eu li em Atos capítulo 15, versículo 1. Então hoje, querido, homens desaprovados ou desprovidos da graça de Deus, intrometidos, pois não tem chamada ministerial, porque não há mais dons, os dons cessaram. Eles tiveram a sua importância, tiveram a sua época. Hoje o que eles têm são títulos, são nomenclaturas. Eles não têm entendimento espiritual porque são carnais, e Paulo os chamam de carnais. E os carnais não têm como discernir o que é espiritual. Por isso que nós não somos discernidos por eles. Por isso que não somos discernidos por eles. Por isso você, meu irmão, que já recebeu a revelação, que tem o entendimento, você é criticado por eles. Não os vê mais como irmão. Faz acepção, te trata de forma diferente. Quanto aspas, amigos, você perdeu. Até mesmo da sua família. Porque hoje a sua mente está aberta e não mais atrofiadas como a deles estão. Se não existir homens com os dons concedidos por Cristo, comprometidos com este evangelho da graça de Deus e com esta verdade que nós chamamos de pérola, sabe o que vai acontecer? Esses religiosos, esses homens que se apossam de títulos,
que dizem que foram chamados, que foram separados, que foram vocacionados por Deus, continuarão introduzindo as regras humanas, os seus achismos, os seus rudimentos entre os filhos de Deus que lá estão. Continuarão enganando cada vez mais eles, para que eles possam se tornar empresas desses lugares. Porque eles têm seus interesses e têm as suas conveniências. Eles gostam de pose, de status, de estar em evidências, de serem paparicados, de serem idolatrados. É disto que eles gostam, é dessas coisas que eles estão à procura. Eles estão voltados para o mundo da carne, para as obras. Eles não são espirituais. Paulo os chama de carnais. Eles ainda são meninos, são alimentados com leite, não cresceram espiritualmente falando. Paulo também foi menino um dia. Ele disse: eu não sou mais menino, eu não ando como menino, eu não penso mais como menino, porque eu agora cresci, agora sou adulto. Não é isso que acontece com você? Não é isso que acontece conosco? Quando nós ouvimos essas fábulas, esses enganos ditos, pregados, ensinados por eles, faz mal aos nossos ouvidos, soa mal aos nossos ouvidos, porque nós hoje conhecemos a verdade de Deus. Hoje nós conhecemos a revelação do Evangelho da graça de Deus. Hoje nós sabemos o que é ser guiado, o que é ser dirigido, o que é ter um entendimento, o que é a graça de Deus revelada. Hoje nós sabemos o que é reinar em vida. Hoje nós sabemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Hoje nós sabemos o que é descansar no Senhor. Hoje nós sabemos que somos um espírito, que não somos isso que disseram que somos. Sabemos que Deus habita em nós. A nossa comunhão com Ele é perpétua, é eterna. É enquanto durar os nossos dias aqui neste mundo, até que o nosso espírito seja arrebatado num corpo glorioso e volte para onde? Para o lugar de onde veio. Eclesiastes 12:7. Essa é a nossa certeza, é a nossa convicção. Somos felizes, agradecemos a Ele constantemente por tudo quanto Ele já fez. Vivemos e andamos por fé, tomamos posse de todas as bênçãos que Ele já nos concedeu. Então esta é a palavra que a religião ignora. A mensagem do Cristo ressuscitado, que é Espírito, que é o próprio Deus. Eles ignoram isso. Eles não aceitam que esta revelação foi dada a Paulo para todos, não somente aos gentios, fora dada diretamente, mas a tanto quanto outros crescem na revelação desta palavra, mas preferem continuar a seguir o Cristo Nazareno, preferem continuar debaixo de rudimentos, de preceitos dos homens, praticando cerimoniais, preso a ritos, a liturgias, na prática de obras, procurando autojustiça, pensando que estão agradando a Deus. Paulo, nos seus dias, diz que ele orava para que o entendimento chegasse a eles. E hoje nós pedimos a Deus que esse entendimento também possa chegar a eles, porque nós sabemos que somente o Espírito Santo é quem dá. Os filhos da livres poderão ainda ter o entendimento, só que eu não tenho como dar, você também não tem como dar, mas o Espírito Santo de Deus, na hora certa, no momento certo, ele pode fazer com que as mentes se abram e eles vivam a plena liberdade como nós hoje vivemos. Se você crer e quiser, compartilhe esta mensagem, divulgue esta mensagem. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu vou levar esse evangelho eterno até os últimos dias da minha vida, porque eu creio nele. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, como já me perguntaram. Você vai voltar quando? Há muitos que se diziam meus amigos, que perguntam quando é que eu vou voltar. Eles querem que eu volte para o sistema, eles querem que eu volte
a pregar aquele evangelho que eu preguei, esse evangelho que eles pregam, e não anunciar esta única palavra, a palavra do Cristo ressuscitado, a palavra revelada, a palavra do Cristo. Então, eu quero terminar dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Beijo no coração, um forte abraço a todos.